Você sabe a importância da presunção de inocência no processo penal, na apuração da prática de um delito, na imputação de um crime em prejuízo de alguém? Pois bem, hoje eu vou destacar alguns pontos importantes nesse princípio constitucional de suma importância para resguardar que a capacidade punitiva estatal, o poder de punir do Estado, recaia de forma firme, de forma ilimitada sobre o indivíduo. Para isso existe a presunção de inocência. Bom, a presunção de inocência está prevista lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, onde, de forma clara, ela dispõe que, mediante um processo penal, o indivíduo, a pessoa que está sendo acusado, o réu, ele se presume inocente até que se esgote as possibilidades recursais. Então nós temos a fase de conhecimento, que é a fase de instrução do processo penal. Por mais que tenha uma condenação, abre-se a fase recursal, caberá apelação, caberá recurso especial, recurso extraordinário ao Tribunal de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal. E durante todo esse período, todo esse avançar do processo penal, que por si só já é extremamente danoso ao indivíduo, que gera um estigma incontrolável, ninguém responde a um processo criminal, é absolvido e deixa de sofrer as consequências devido ao estigma que gera. Mas, fechando aspas, a presunção de inocência ela só se esgota após o trânsito em julgado, após ultrapassar todas essas etapas do processo penal. Então, além disso, a presunção de inocência é importante porque o réu, a pessoa que está respondendo ao processo penal, ela se defende dos fatos narrados na acusação por parte do Ministério Público. O Ministério Público é o órgão acusatório, órgão o qual é responsável por, através dos elementos colhidos pela Polícia Judiciária, Polícia Civil, Polícia Federal, em momento anterior, durante a fase administrativa, durante o inquérito policial, é que o Ministério Público vai oferecer, vai apresentar a acusação. Portanto, o ônus probatório, o dever de provar que a acusação é verídica, comporta o Ministério Público. O réu, ele tem a obrigação, sim, tem que se defender, seja através da defesa pessoal ou através do defensor constituído, mas o ônus probatório compete ao Ministério Público e o agente, o réu, vai se defender dos fatos narrados. Existindo 1% de dúvida acerca daquele delito imputado, acerca daquele crime apontado que fulano de tal praticou, deve-se declarar a absolvição, uma sentença absolutória. Se existe dúvida, logo não se existe a plena convicção acerca da autoria e materialidade do delito. E não se deve, aos olhos da Constituição Federal, aos olhos da presunção de inocência do processo penal, não se deve impor uma sentença condenatória em prejuízo de alguém sem que haja provas concretas de autoria e materialidade. A mera dúvida absolve-se quem está respondendo o processo penal. Por isso que a presunção de inocência é tão importante, por isso que o esgotamento das vias recursais é de suma importância, pois aquela sentença, aquele processo penal, o indivíduo que está respondendo a um processo penal em primeira instância, na fase de conhecimento, é condenado a cumprir pena de prisão. Após a defesa interpõe um recurso de apelação, consegue a absolvição. Se não for o caso, interposta a apelação, o Tribunal de Justiça julgou improcedente, interpõe recurso especial, recurso extraordinário, e a decisão pode se modificar lá no Supremo Tribunal Federal, de acordo com aquilo que dispõe, de acordo com os ditames, os preceitos constitucionais, inclusive da presunção de inocência. Então, quando alguém está respondendo um processo penal, não se pode falar que ali se trata de autoria concreta e provável. Mas sim que existiram indícios razoáveis de autoria e materialidade que indicam que aquele agente praticou o delito, mas não há certeza. Por isso existe o processo penal, por isso existem as garantias constitucionais. Presunção de inocência é um preceito fundamental, é um pilar fundamental de um Estado democrático de direito.